Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à primeira aula de língua espanhola do primeiro bimestre do módulo 3. Sou a professora Gisele Nascimento, da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, e quero compartilhar com vocês algumas curiosidades deste idioma. Para os brasileiros, o espanhol pode ser mais fácil de assimilar devido às suas semelhanças com o português, em relação ao vocabulário, à gramática e à fonética. Entretanto, isso não quer dizer que você conseguirá se comunicar de forma eficaz sem que ter estudado. E para aprender um novo idioma é preciso esforço e dedicação. Como podemos ver no mapa linguístico, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. 21 países possuem o espanhol como língua oficial. E são eles: Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Guiné Equatorial, Honduras, Panamá, República Dominicana, México e Espanha. Além dos países citados, a língua também é comumente falada por cidadãos em nações que, mesmo que não tenham o espanhol como idioma oficial, possuem algumas proximidades com países que falam a língua. Falaremos um pouco sobre a nossa comunicação. Usamos a linguagem verbal, a falada ou a escrita. A linguagem não verbal são os símbolos, as imagens, e temos também a linguagem mista, composta por texto mais a música mais a imagem, ou texto mais imagem. Vejamos algumas formas ou alguns meios para que a nossa comunicação aconteça. Inicialmente, usávamos apenas a fala ou a comunicação pessoal. Depois disso, a escrita de bilhetes e cartas. Com o avanço da tecnologia, surgiram as novas ferramentas para facilitar a comunicação, como o rádio, o telefone, que vão ficando cada vez mais modernos com o uso da internet, e podemos então utilizar os e-mails, Facebook, Twitter, Instagram e muitos outros aplicativos. Com o tempo, seguramente outras formas ainda surgirão. Tente responder as perguntas. Você se comunica por meio de carta? Com que frequência? Com que finalidade? Você se comunica por meio de e-mails? Gostaria de usá-los mais? Para quê? Como acontece nas cartas e em qualquer tipo de correspondência, o e-mail é composto por algumas partes que geralmente aparecem ou deveriam aparecer. Estas partes facilitam a comunicação entre as pessoas que interagem por meio desta ferramenta. Assim, temos obrigatoriamente a presença de um remetente, el remitente, a pessoa que escreveu o e-mail, o destinatário ou el recipiente, a pessoa a quem se dirige o e-mail. Endereço eletrônico, la dirección del correo electrónico, são os espaços para a inclusão dos endereços eletrônicos de cada um deles. O assunto ou el tema, para alertar o destinatário sobre o tema que será tratado no e-mail. Uma saudação, ou el saludo, utilizada pelo remetente para cumprimentar o destinatário. Uma despedida, ou la despedida, também utilizada pelo remetente para encerrar a conversa com o destinatário. Vamos conhecer alguns saludos e despedidas. Olá, olá. Buenos dias, bom dia. Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Que tal? Como você está? Como te va? Como você vai? E algumas despedidas. Adiós, adeus. Hasta mañana, até amanhã. Hasta luego, até logo. Hasta pronto, até logo. Hasta la vista, até a próxima. Para cada situação, usamos um tipo de vestiário, não é mesmo? A mesma coisa acontece em relação à linguagem e à nossa forma de falar, de comunicação. Ela irá se adequar a quem está sendo dirigida a fala. Por exemplo, em uma entrevista de emprego é uma situação mais séria, onde não há intimidade entre as pessoas e, por isso, um momento mais formal. Então, falamos com mais formalidade. Assim, de acordo com a situação, a linguagem que usamos varia, e em situações de maior intimidade, usamos a linguagem informal. Isso se dá em qualquer língua. Em espanhol, utilizamos dois pronomes de tratamento em relações mais formais, em que exista certa hierarquia e também com pessoas desconhecidas, ou mais velhas, no sentido de demonstrar respeito. E essas formas podem ser entendidas em português como senhor e senhora, ou senhores e senhoras, e são eles usted e ustedes. O pronome de tratamento empregado no tratamento informal em espanhol são tu, equivalente a você, e tu.
E vosotros, equivalente a vocês. E tu? E para falar de si? Quando falamos de nós ou nos apresentamos, usamos os verbos na primeira pessoa do singular, yo. Na língua espanhola, assim como na língua portuguesa, conjugamos os verbos e utilizamos os pronomes possessivos na primeira pessoa do singular. Geralmente, usamos os verbos ser, estar e tener. Utilizamos também o verbo levar. Exemplos. Verbo ser. Eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Verbo estar. Eu estou contento. Eu estou muito contente. Verbo tener. Eu tenho um perro e um gatito. Eu tenho um cachorro e um gato. E o verbo levar? Eu levo gafas. Eu uso óculos. Agora, registre em seu caderno os conceitos apresentados, compartilhe com seus colegas de classe e pratique. Realize as atividades propostas no material do primeiro bimestre, consulte um dicionário sempre que preciso, conforme falei lá no início da nossa aula. Para aprender um novo idioma é necessário esforço e dedicação. Finalizamos aqui a nossa aula. Um forte abraço, até o próximo encontro. Hasta la próxima!